vai enfrentar o Internacional, as expectativas estão lá em cima, então vem saber tudo sobre essa partida com a gente. Além disso, tem novidades do Fluminense no mercado, possibilidade de saída de jogador, áreas no Atlético de Madrid. Vem saber todas as últimas informações do Flusão com a gente. O meu nome é Júlia Cunha e esse é o Giro do Almoço do Jornada Cateoma 902. Contra o Internacional vai acontecer hoje no Maracanã, às 8 horas da noite. Vai ter transmissão com imagens da Premier e, é claro, o áudio com a narração, você sabe, você acompanha aqui no Jornada. Nosso pré-jogo vai começar às 6 horas da tarde, então vem ficar com a gente ligadinho. Aqui você sabe, é pré-jogo, narração, comentários e pós-jogo de quem realmente entende de Fluminense. E o jogo vem com bastante expectativa, é a estreia do Mano. Ontem, na coletiva de imprensa que a gente transmitiu aqui também, o Mano falou muito sobre retomada de confiança, a busca pelo resultado, como ele vai começar a mudar esse time. Obviamente, ele vai começar nessa partida a organizar o time da maneira como ele quer, como ele vê esse time com potencial de jogar e de conquistar os resultados, mas ele, obviamente, não tem como fazer mudanças muito drásticas logo no primeiro jogo. E já saiu a lista de relacionados para essa partida, vou colocar aqui na tela com vocês. Para a gente falar sobre a lista de relacionados, a gente já começa com um desfalque de última hora. Além dos jogadores que já vinham fora, Marcelo, Marquinhos, Felipe Melo, Manuel, Isaac, Calegari, Lima. Agora a gente tem o Terãs, que teve, segundo a informação do Fluminense, uma lesão detectada na panturrilha esquerda. Ou seja, além de ficar de fora desse jogo, muito provavelmente ele vai desfalcar o time por mais tempo. Mais uma preocupação para o Mano Menezes nessa chegada. A gente espera muito que o departamento médico consiga melhorar daqui para frente, mas de fato a situação do Fluminense, nesse sentido físico, é bem problemática. Fora a ausência do Terãs, a lista de relacionados não tem muitas surpresas. A gente tem o retorno do André, como o Mano já havia falado. Gabriel Pires foi relacionado para a partida. O Jean Lucumi não poderia ser relacionado porque estava suspenso, mas o Arthur foi relacionado. O Esquerdinha também foi relacionado para esse jogo. E agora vamos falar do que a gente pode esperar para campo. A escalação mais testada pelo Mano Menezes manteve o Antônio Carlos e o Thiago Santos na zaga. Diogo Barbosa, obviamente, vai assumir o lugar do Marcelo. A principal mudança que ele faz é entrar com a trinca de volantes, mantendo o Ganso no meio-campo. E dessa vez uma trinca que não tem o Gabriel Pires, né? A provável escalação dele conta com as entradas de André, Alexander e Martinelli no meio de campo. Talvez o nome que menos anime é a permanência do Keno, mas de fato a gente não tá com muitos jogadores de velocidade. Arias foi convocado, Marquinhos está lesionado, então entende ele essa necessidade, até para ele colocar em prática esse jogo vertical que ele promete na coletiva de imprensa. Mas acho que dá para dizer que das peças que a gente tinha à disposição, é uma boa escalação inicial, uma boa mudança inicial, e a gente espera ver um time mais seguro e com mais vontade de jogar em campo, principalmente. Do lado do Inter, o Inter vem com muitos desfalques. Além dos jogadores que foram convocados para a Copa América, eles estão sem o Bustos, sem o Thiago Maia, sem Vitão, sem Arangues, sem o Wesley, então eles também vão ter uma dificuldade de escalação. E apesar de ter ficado um tempo parado, o Inter voltou bem para a competição depois dos jogos adiados. Então, assim, não vai ser uma partida fácil, mas que a gente vai com muita expectativa. Tá bem bacana, tá tendo uma mobilização muito grande da torcida para ir para esse jogo. Hoje a Central Fluminense postou mais cedo que o setor leste inferior foi esgotado. E sim, sem sombra de dúvidas, o time precisa do nosso apoio. É claro, a gente precisa ver a reação dos jogadores em campo, eles precisam mostrar vontade de jogar. Mas a gente vai ser muito importante nessa jornada de 2024. E agora a gente vai para as notícias, porque o giro tá recheado, então já deixa o seu like aqui. Agora nós vamos falar sobre negociações, porque o Fluminense está ativo no mercado. E o jogador que hoje está mais próximo de chegar no Flu, na verdade de voltar ao Flu, é o Nonato. Essa notícia foi dada pelo Diário do Peixe, que cobre o Santos, e confirmada ontem ao vivo pelo Lessa aqui no Jornada.
E não é apenas que o Fluminense está negociando. Segundo uma matéria que saiu no GE posteriormente à confirmação do Vitor Lessa, hoje, para o Nonato vir para o Fluminense, tanto o Fluminense quanto o Santos aguardam apenas o sim do jogador. E isso tem gerado uma divisão tremenda nas redes sociais. Muitos torcedores não querem o retorno do Nonato, outros consideram um bom nome. Já deixa aí nos comentários a sua opinião. Mas, né, o Nonato, a verdade é que ele não tem vivido um bom momento no Santos. Mas a galera que quer esse retorno também está um pouco inspirada no que ele fez aqui no Fluminense. Segundo o levantamento do GE, com a camisa do Flu, o Nonato fez 55 jogos, 4 gols e deu 6 assistências. O do Nonato pelo Fluminense ela é muito recente, acho que a gente não precisa lembrar muita coisa além desses números. Ele deixa a gente num momento muito importante da temporada, então muitos torcedores têm hate por conta disso. Eu particularmente não tenho, gosto do estilo da contratação, acho que a gente está precisando de gente nova e que queira jogar. Pode ser um pouco incógnita, mas enfim, né? Ele teve uma redução salarial lá no Santos, tá vindo sabendo que vai pegar o Fluminense numa situação difícil de sair da lanterna, se ele realmente vier. Então, assim, eu curto esse estilo de contratação. Uma outra situação que a matéria do Diário do Peixe menciona é que essa vinda do Nonato para o Fluminense aproximaria ainda mais o retorno do Ganso ao Santos. Mas o Lessa apurou novamente a situação. E a informação que a gente tem é que o Ganso segue no Fluminense, não tem nenhuma negociação em curso com o Santos, apesar de tudo que está sendo veiculado pelo lado de lá, né? Pelo lado de quem cobre o Santos. Agora a gente vai falar sobre outra negociação que eu considero mais animadora, mas antes disso, aproveita esse momento para se inscrever aqui no Jornada. Agora com o Fluminense ativo no mercado, janela do meio do ano próxima a abrir, a gente vai ter muita informação sobre sondagens de negociações. E para você não perder nada, precisa estar ligadinho aqui no nosso Giro do Almoço e também nas lives do nosso canal. Agora, outro nome que pode surgir aqui no Fluminense é a do Kaique, zagueiro de 20 anos, cria do Santos. Fluminense e Inter tentam a contratação de zagueiro ex-Santos. Clubes do futebol brasileiro buscam reforços para o segundo semestre da temporada. Essa matéria é do Guilherme Lesnock. Falando um pouco mais sobre o Kaique hoje pertence ao Almeria, estava emprestado para o Albacete. É um jogador que foi muito novo lá para fora e agora o Fluminense e o Inter estão buscando um empréstimo, né? Não é uma negociação fácil. A matéria diz que ele chegou a receber propostas recentes do West Ham, Nottingham Forest e Vila Real. E diz aqui, né? O grande obstáculo das equipes agora é convencer o Almeria, clube que possui os direitos econômicos do atleta, a liberá-lo por empréstimo. O objetivo do time espanhol é permanecer com o jogador caso não receba uma proposta de compra. Seu contrato atual vai até 2028 e a multa gira em torno de 40 milhões de euros, cerca de 240 milhões de reais na cotação atual. Kaique foi vendido pelo Santos ao Almeria em julho de 2022 por 7 milhões de euros, cerca de 37,5 milhões de reais. Pelo Alvinegro foram 55 jogos e 2 gols marcados. Ele chegou ao time santista aos 8 anos de idade, chegou a ser convocado para a seleção brasileira de base. A matéria diz também que ele foi uma indicação do Fernando Diniz e o Fluminense deve conversar agora com o Mano Menezes, mas manter o interesse no jogador. É uma contratação que me agrada bastante, apesar dele ser um jogador novo, é um jogador que já tem bastante experiência no profissional, voltaria tendo uma possibilidade de valor de revenda, provavelmente não muito alto pela posição, mas ainda assim são aspectos interessantes dessa contratação. Claro, o Almeria tem interesse em vender. O Fluminense teria que negociar também, porque né, não tem como pagar o valor dessa multa, mas talvez até uma possibilidade de empréstimo para o Fluminense, que é uma boa vitrine, pode agradar, de repente, o Almeria. Espero muito que a negociação dê certo e que se ele vier para cá, voe no Fluminense. Apesar de a gente ter um Kaique com uma idade muito próxima na base, acho que o momento que a gente está vivendo é um momento difícil, tem muita pressão. Garotos muito novos que vêm da base costumam oscilar. Se a gente tiver a opção de escolher entre um que já tem mais experiência no profissional e outro que ainda não tem essa carga, né, não tem essa experiência junto, eu optaria por alguém que tem mais experiência no profissional. Claro, a negociação sendo possível, né, alcançável pra gente. Mas deixa aí nos comentários o que você acha e se você lembra de ter visto algo do Kaique aqui pelo Santos. Uma outra coisa que circulou bastante pelo Twitter e preocupou a torcida é uma possibilidade de saída do John Arias para o Atlético de Madrid. Por que isso está sendo falado?
Porque esse portal colombiano chamado Deportes RSN publicou John Arias proposta em cima da mesa para deixar o Fluminense, isto é sabido. As atuações do colombiano na Copa América foram decisivas para aumentar a visibilidade do cenário internacional. E o que eles afirmam aqui é que o Atlético de Madrid estaria preparando uma proposta para apresentar ao Fluminense pelo John Arias. Aqui, segundo fontes próximas ao clube, os colchoneiros estariam preparando uma oferta que incluiria um valor fixo mais bônus ligados ao desempenho do jogador, aí seria em cerca de 16 milhões de euros. E que além deles, o West Ham e o Sevilha têm interesse no jogador. Basicamente é isso, só que é o que o Gabriel falou, é uma matéria que não é assinada e fala de uma proposta que ainda nem teria sido encaminhada ao Fluminense. A gente não tem mais nenhuma informação sobre ela, por isso essa preocupação com o John Arias cresceu nas últimas horas. Qualquer novidade que surgir, a gente obviamente vai trazer aqui. Outra notícia importante que saiu foi sobre a punição do Felipe Melo, o empurrão que ele dá ao assessor de imprensa do Atlético Goianiense. Ele foi punido por apenas um jogo, então essa suspensão já foi paga. Já o assessor de imprensa pegou 15 dias de suspensão. Mas para a gente resumir o que aconteceu, o tribunal entendeu que ele não poderia ter invadido o campo como ele fez, então que essa invasão causou a reação do Felipe Melo. Por conta disso, o ato do Felipe Melo não foi enquadrado como agressão, mas sim como ato hostil, por isso ele pegou apenas um jogo de suspensão. Acho que eu cheguei a falar aqui, né? Para mim, os dois estavam errados na situação, mas que bom que depois que o Felipe Melo voltar dessa lesão, não vai ficar suspenso por mais dias. E pra gente terminar o nosso giro do almoço em Alto Astral, as imagens do Marlon sendo anunciado pelo Alain e Alexandre Jesus sendo anunciado pelo Botafogo de São Paulo. Agora, para esse dia terminar mais feliz, falta apenas a vitória do Fluminense. É isso que a gente vai buscar hoje no Maraca, se Deus quiser. E eu vejo vocês de novo amanhã, 1h no nosso Giro do Almoço. E é claro, vocês vão ficar aqui com os meninos às 6 horas da tarde para acompanhar a nossa transmissão. Tamo junto e até a próxima!